Amém, irmãos. Para esse tempo, então, de meditação, a gente vai dar sequência, então, nos capítulos, né? Cada semana estamos olhando um capítulo do livro de Atos. E para essa semana, então, nós temos o capítulo 6, né? Para você já deixar aberto. Então, nós vamos, nesses próximos minutos, estar detalhando um pouquinho. Mas uma das coisas que é importante a gente estar se atentando é sobre aquilo que nós estamos fazendo como igreja, individualmente, aquilo que a gente está fazendo como família, uma grande questão. Você tem certeza, tem convicção de aquilo que você está fazendo? É exatamente aquilo que Deus tem colocado para você? É aquilo que Deus ele tem direcionado e pedido para você fazer? E essa pergunta é importante porque acho que dentro de muita correria que a gente vive hoje, muitas pessoas cheias de muitos afazeres, nós temos assim uma epidemia de pessoas extremamente cansadas, pessoas com uma sensação profunda de esgotamento, um estresse, um desânimo, assim, é tremendo, né? Qualquer área que você vai, qualquer ambiente que você pode se encontrar, você vai talvez encontrar pessoas assim dessa forma, né? E exatamente isso, por quê? Uma das coisas, então, que a gente quer estar pensando é que exatamente nós podemos estar passando por um momento como esse, individual, como empresa, como igreja, simplesmente porque nós estamos fazendo algumas coisas que não era para a gente estar fazendo. Então fica, naturalmente, uma sobrecarga, naturalmente fica algo muito pesado, né? E exatamente em cima disso, a gente tem que pensar, às vezes, coisas tão simples e que estão, às vezes, diante da gente, a gente não percebe. Se você se sente assim, ou conhece alguém que seja assim, sobrecarregado, cansado, sabe? Um pouco, inclusive, que nós vimos na semana passada também na pregação, sobre aquilo que você está fazendo, você está tão desanimado, você está tão, assim, perdeu a alegria de fazer alguma coisa. Puxa vida, né? Então, dentro da igreja, né, como corpo de Cristo, a gente não pode estar agindo dessa forma, né? A gente encerra, então, né, todo o nosso compromisso que foi feito, aquilo que não é vital, ninguém vai morrer, ninguém vai ter que internar, ninguém vai ter que tomar remédio, né? Usar camisa de força, então dá para encerrar, então encerra e não precisa ficar desse jeito. Mas simplesmente pessoas às vezes infelizes, mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para a sua vida, né? Que tenha um coração às vezes cheio de fardo, cheio de infelicidade, simplesmente porque estamos fazendo um monte de coisa. E se a gente pudesse então resumir toda essa reflexão de uma linguagem meio popular, eu colocaria assim, que você deve saber escolher as suas batalhas. Você precisa saber selecionar as batalhas que você está se envolvendo. Você precisa escolher muito bem e focar, então, toda a sua munição, toda a sua energia exatamente aonde é necessário, então, estar colocando toda essa energia, né? Então, aí sim, Deus ele vai providenciar todos os recursos que ele providencia. Deus vai abençoar porque ele quer abençoar. E Deus, também que é um foco, então, dessa reflexão, vai trazer as pessoas corretas, adequadas, para poder apoiar você no projeto, então, que você está desenvolvendo. Exatamente porque é da vontade de Deus que seja mesmo próspero, sejamos abençoados, sejamos representação plena da presença dele, né, e canal de bênção para as outras pessoas. Agora, também pensando, então, de tudo isso e de pessoas que vão vir, então, como recurso dado mesmo de Deus, recurso sobrenatural, mas vindo, então, mais pessoas, puxa vida, será que é culpa das pessoas quando, na verdade, a gente não pede ajuda? Quando a gente não se dispõe a gerar ambiente de espaço, treinamento para que isso possa ser colocado em ajuda, né? Hoje nós tivemos, por exemplo, a ajuda no louvor, né? Muito bom, obrigado, ajuda no louvor, né? Aí o Deus, puxa, né? Eu acho que eu errei um pouquinho. Não, vai errar e vai errar sim. Pode ficar despreocupado que vai ser assim um período prolongado de aprendizado.
E passar por essa curva de aprendizado, às vezes nós não queremos. Por quê? Porque demanda energia de ficar ali do lado, demanda, né? Tava lá o Levi cochichando as notinhas para ajudar, né? O outro. É como aquela mãe que está sobrecarregada porque só ela lava a louça. Mas quando pede para alguém lavar a louça, ela não suporta ver a louça que foi lavada por outra pessoa, porque ficou com um pouquinho de gordura, porque ficou com um pouquinho de sabão. E quando quebra a louça? Não pode ser a louça de ouro, né? Não pode, porque aquela tem um jogo. Aquela, não, aquela e a Giane, elas estão com um jogo de jantar. Um jogo de jantar que é da mãe, que é enorme. Não sei se você já foi lá em casa, você vai ver. E se aquilo colocou esse prato de ouro para você, porque você é visita especial. As bordinhas é meio dourada, é dourado ou prateado? Douradinha, né? Então, imagina quebrar uma louça dessa. Mas corre o risco? Corre o risco. Corre o risco de você quebrar, de estragar, mas você está, às vezes, com tanto receio de pedir ajuda ou de gerar esse espaço para ser ajudado, que quando realmente for precisar de apoio, ninguém, às vezes, está caminhando ao nosso lado, porque nós não nos colocamos a uma posição de abertura para receber esse apoio externo e que vem de Deus. Deus tirando uma sobrecarga de você, porque Ele tem colocado recursos e pessoas ao seu lado. Mas quando de nós não queremos essas pessoas ajudando, porque tem que ser, infelizmente, do seu jeito, né? Tem que ser do seu jeito, perfeito. Mas você sabe que nem você, né, faz as coisas perfeitamente. Então, vamos dar uma olhada no capítulo 6. Eu não sei se tem aqui os slides, a gente vai a partir então do versículo 1. É uma leitura bem clara, bem didática, e aí eu vou comentando então alguns pontos que eu gostaria de destacar e explicando exatamente esse conceito que eu dividi então com vocês. Atos capítulo 6, versículo 1, a partir do versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Olha que interessante. Crescendo o número de discípulos, número de pessoas crescendo, e então surge um problema. E é um bom problema. Esse tipo de problema são bons problemas para poder ser encarados. Exatamente por quê? Porque é uma demanda que está vindo do próprio crescimento e é necessário, então, esse alinhamento. Por quê? Tem pessoas que querem crescer, querem amadurecer, querem que a sua empresa cresça, mas não quer ter problema. Não vai dar, gente. Você quer que o seu negócio avance, você quer que profissionalmente você cresça, vai ter esses momentos mesmo de crise, e só que em Deus, vamos ver então como que aqui a igreja acaba solucionando todos os problemas. E lembrando que nós estamos então em toda uma série de capítulos olhando a manifestação do poder de Deus, a capacitação de Deus, né, o encorajamento do envio de Deus para então testemunhar e assim por diante. Versículo 2. Por isso, então, diante dessa crise, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: gente, é o seguinte, ó, vocês estão com esse problema, mas não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. E olha que incrível. Simples, porém profundo e incrível. Os apóstolos, né, aqueles que estão ali à frente de todo o trabalho, eles já reconhecem que não vão conseguir agir de determinada forma. Talvez até por expectativa. E eles imediatamente, eles aceitam que precisam de ajuda. Eles entendem muito claramente que tem algumas prioridades e que precisavam, então, focar exatamente nessas tarefas que somente eles precisavam executar, e, então, algumas coisas eles não poderiam fazer. Simples assim. Simples assim. E versículo 3. Então, vem essa orientação. Irmãos, olha, como a gente não pode negligenciar esse trabalho, eu preciso continuar focando nessa direção. Escolham entre vocês, tá? Escolham aí entre vocês
7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo de sabedoria, e olha o destaque que eu gostaria de colocar, passaremos a eles essa tarefa. Eles, olha, puxa, eu poderia lá, gostaria de fazer, poderia ser muito legal, a gente está participando, está mais próximo do povo, está ali das viúvas, só que nós vamos passar para eles, então, essa tarefa. Versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E aí entra aquilo que a gente tinha comentado, de que você precisa escolher as suas batalhas com cuidado. Aqui, então, os apóstolos, eles selecionam e escolhem exatamente aquilo que eles precisavam continuar focando, e então passa essa demanda, passa essa tarefa, então, para esse grupo, né? Para esses homens. E é interessante, e é curioso, porque não é prudente, não é sábio, em cima disso, a gente entender que você precisa, você deve, você tem que estar ligado e envolvido com todos os problemas que estão ao seu redor. Tudo, tudo, tudo. Todos os problemas da sua casa, todas as, aí a gente brincou, né? Todas as ligações que recebe a Keila, ou mensagem. Quem mandou mensagem, Keila? Quem que ligou? Não sei se vocês conhecem pessoas assim, né? Que está antenado em tudo, de tudo, está ali no seu celular. Se tivesse 5 celulares, a pessoa ainda estaria manobrando 5 celulares e gosta, né, dessa agitação. Quer estar antenado em tudo. Só que esse é o problema. Às vezes, essa tendência de querer fazer tudo, você acaba deixando de fazer aquilo que você precisava estar fazendo, focado naquilo que era exatamente para você estar fazendo, com cuidado, com cautela e tudo mais. Você precisa dessa forma entender que você tem que focar e então também com destaque que você precisa pedir ajuda. Falando em pedir ajuda, né, então os irmãos que puderam, né, segunda-feira, estar presente no aniversário, né, de bodas, né, eu e a Keila, a gente agradece bastante, né, até eu estava explicando para a Keila, Keila, como você foi surpresa para você, deixa eu te explicar algumas coisas que aconteceram. Eu tive que pedir ajuda, né, e aí eu pedi ajuda para a Jeane, passei para ela o que ia acontecer, e não com muita antecedência, com medo de que também escapasse, porque uma das coisas que eu comentei no local, é verdade, ela falou, puxa, eu gostaria de casar de novo. Pena que não deu para casar de novo, né, tudo certinho, mas... Então, já que ela tem esse desejo, né, e a gente tinha uma expectativa também das bodas de prata, vou fazer surpresa. E quantas vezes eu fiz aniversário de surpresa para você? Né? Não é comum, não é normal o Cássio fazer um negócio de surpresa. Não é. Eu falei, então, ela não vai ter tanta essa expectativa, acho que eu vou conseguir fazer surpresa. Então, com 2 semanas antes, eu disparei para a Jeane, vai acontecer assim, assim, já falei com o dono do restaurante, e blá, 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 o dia, o horário, negociei com ele. Aqui, então, está o nome dos irmãos, né? Porque a prioridade foi praticamente nós, da igreja local, e a família, né? E, infelizmente, quem foi viu que não era muito grande. É esse espaço aqui, né? Que a gente tem daqui da igreja. O proprietário, ele falou que são 48 lugares que ele recebe. E aí eu pedi, então eu quero os 48. Não, 48 você não vai ter. Eu te dou 40, você vai ter que deixar algumas cadeirinhas para atender os esporádicos, cara. Eu não posso fechar tudo para você. Então tá bom, 40, 40. E então a gente, por isso que aí talvez vocês receberam ligação da Jeane, porque dado então uma impossibilidade, então a gente ia seguindo toda uma lista, então tive que pedir ajuda. E para guardar segredo, ajuda de todos. Quase vazando, falei, Jane, não manda mensagem no WhatsApp, porque aqui ela mexe no celular. No e-mail, não manda e-mail também para mim aqui no celular, porque ela também olha bastante o Gmail. Manda no e-mail da empresa que ela não mexe. No computador da empresa ela não mexe. A verdade é que... Não, pior que mexeu. Não, pior que esses dias ainda mexeu.
Não, porque acessa, pega o negócio, né, consulta, quer usar 2 celulares ao mesmo tempo e vai embora. Outra ajuda, só para vocês entenderem, tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Mãe, se a Keila vê uma movimentação aqui de grana para fazer o pagamento aqui, ela já vai suspeitar. Então, eu preciso que você me empreste tanto e me leve em cash no dia, porque eu preciso em cash, porque é o acordo lá que eu fiz lá com o dono. Fechou. E foi, né? Quem viu, né? A Keila estava no telefone, entrou no restaurante falando com alguém e esse alguém foi embora. Nem sei depois se ligou pedindo desculpa, né? Pediu desculpa porque exatamente todos ali, um trabalho em conjunto, teve um resultado muito positivo e foi muito significativo, então, para a gente, né? Como casal, como família, um momento muito especial. E aí também, entendendo assim, só esse trâmite de ajuda, a gente tinha perdido mudança aqui, muda ali, a gente já mudou de casa umas 7 vezes, e também nesse período a gente pegou várias fitas cassete, que eu não sei se você ainda tem videocassete na sua casa. Em casa faz tempo que não tem videocassete. O último videocassete que teve, o Lucas e o Levi enfiaram uma banana dentro dele, e aí estragou. Eu abri, né, algumas vezes o videocassete, enroscava as bananas, limpava o cabeçote, mas aí chegou por fim que estragou, eu desisti e guardamos as fitas. E essa fita do casamento também, ela apareceu dias antes também do nosso aniversário, pela ajuda de uma outra amiga que também estava lá presente, né, e todo mundo, então, assim, apoiando. Você precisa pedir ajuda, você precisa reconhecer que você não consegue fazer as coisas sozinhos. Você precisa entender que, como igreja, existe uma codependência, né? Uma relação saudável e maravilhosa, porque é assim que Deus ele quer agir, quer usar as pessoas. E quanto mais você testemunha e desfruta das pessoas abençoando umas às outras, existe então um movimento sobrenatural que vai envolvendo toda a igreja, que é o que a gente vai ver, e o resultado então ele é incrível e significativo. É o que nós temos, então, também conversado como igreja, que a última coisa que nós queremos fazer é entrar numa rotina de chegou domingo, vou para a igreja, cantei umas músicas, ouvi uma pregação e acabou. Contrário. É toda uma interação da multiforme graça de Deus, pela característica de cada um de nós, nas nossas interações, um abençoando o outro, sendo instrumento na vida do outro, e isso fazendo toda a igreja poder sentir, né, a presença de Deus e a testificação por aquilo que você vê acontecer na vida dos irmãos. É diferente. Não sei se você consegue entender. Quando você tem a presença de Deus, está muito feliz por estar na igreja, e você olha para o lado, olha para o outro, e você às vezes percebe ou sente ou fica pensando, será que o meu irmão está bem? Mas quando você sente a presença e vê que a igreja como um todo também está enriquecido por aquela presença, tudo acontece de forma diferente. Continuando, versículo 5. Tal proposta, então, escolhe lá os homens, tem esse problema, tem essa demanda, pede ajuda, tal. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Versículo 6. Então apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Que maravilhoso! Impuseram as mãos. É colocado, então, uma consagração específica, uma missão específica, então, para esses homens. Um direcionamento de uma tarefa que era reconhecida e valorizado pela igreja, não fazer pelo fazer, mas tudo aquilo que é feito pelos irmãos da igreja. Chegou, abriu a porta, arrumou uma cadeira, mexeu aqui, subiu, apagou a luz, fez um chá, lavou um copo, tal. Você percebe que aquela tarefa, ela é abençoadora, e aqueles que executam qualquer uma das tarefas, ele sente e faz com alegria porque sabe que está abençoando.
E nisso existe um grande propósito, uma grande alegria no nosso coração e um destaque. Impuseram as mãos, porque era importante, então, esse reconhecimento que o Espírito Santo iria capacitar. Só um parênteses, eu acabei de escrever uma parte, esse aqui é um trecho de um trabalho do Fatela, que eles estavam conversando, né, sobre algumas coisas, problemas de denominações, e uma parte do trabalho eu vou comentar de algumas igrejas que eu conheço, que pastores estão tendo que dividir, né? É um pastor para cada 3 igrejas. Não tem mais liderança. Os jovens não estão se colocando para poder estudar, não tem mais candidatos ao seminário, entrando em várias crises. E uma das crises, ela se instala quando, então, nós mais velhos não acreditamos na capacitação do Espírito Santo, então não abrimos espaço para os mais jovens poderem, então, ministrar, os mais jovens para poderem, então, nos alimentar espiritualmente. Existe todo um movimento, né, de renovação, e não é o que nós vemos aqui. Nós vemos, então, esse reconhecimento, essa oração, e tudo, então, vai muito bem. Versículo 7. E assim, com todo esse movimento, presta atenção nesse assim. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também em grande número de sacerdotes obedecia à fé. Assim a palavra de Deus se espalhava. Mas como? Só de ter organizado a entrega lá dos alimentos? Tão simples assim? Simples assim. Quando existe, né, o resultado ele é efetivo e sempre positivo quando você percebe que existe o movimento completo do corpo. Não só ali dos apóstolos, mas você percebe, então, outros trabalhando, outros ministrando. E também uma outra questão. Foi lá no versículo 1, nós vemos, então, um problema. E quantos de nós vemos um problema e não tratamos o problema? Ou vemos o problema e queremos fugir do problema. Ou vemos o problema e espiritualizamos falando, sim, as viúvas estão com queixas na separação então dos alimentos, mas vamos orar que então Deus vai mostrar. Sim, vamos orar. Mas o período de oração demora 5 anos. 5 anos orando. Muito bom orar, mas 5 anos orando para tentar resolver um problema é quando a gente então brinca que a gente quer espiritualizar e coloca a desculpa da espiritualização e da oração como ferramenta para fugir, na verdade, daquilo que você deveria estar encarando. Naquilo que você tem que se posicionar. Naquilo que você tem que tomar uma posição urgente e fazer algo. Para quê? Para tirar ali um estresse, para tirar talvez um problema, um incômodo tremendo que está ali impactando na igreja. Ora, nem sempre, dessas formas, né, problemas que vão surgir dentro da igreja, a gente vai conseguir resolver tudo. Mas sim, todos os problemas da igreja, eles precisam ser tratados. Todos os problemas que aparecem no seu negócio, na sua empresa, eles precisam ser tratados. Todos os problemas que você está vendo ali com a sua família, com os seus filhos, faz vista grossa para você ver. Finge que não está acontecendo nada. Vai passar algum tempinho e você vai então perceber que, puxa, ficou pior do que já estava. Eu deveria ter me antecipado, deveria ter feito alguma coisa antes. Sim. Mas, às vezes, a gente quer fugir de algumas coisas e não tratamos como, então, nós vemos, então, aqui sendo tratado de uma forma clara e especial. Mas, voltando à questão, então, do cansaço que a gente falou lá no começo, da sobrecarga, e uma delas, então, né, só para relembrar, pode estar, então, porque você não está selecionando bem as suas batalhas. Você está fazendo algumas coisas que não deveria estar fazendo. E talvez desanimado, por quê? Porque deveria estar fazendo algumas coisas que também não está fazendo. E aí entra uma mentalidade que foi uma leitura. Eu, na verdade, eu ainda estou pensando sobre isso, mastigando, e eu divido, então, também com os irmãos.
sobre a questão de férias. E eu estou de férias. Não parece que mas eu estou de férias. Porque a gente está fazendo um monte de coisa na casa e acorda cedo e mexe aqui, mexe acolá, e dor nas pernas, que eu tive que subir na laje, um monte de coisa, e pronto. Lembra daquela história da banheira que eu esquentei água para aquela? Pronto, arrumei. Agora não precisa mais ficar subindo a escada com água quente, né? Agora aquela vai ter água quente, tive que desmontar o aquecedor, abrir. Meu, que engenhoca, muito legal. Foi um aprendizado para mim. Mas, enfim, férias é uma mentalidade de empregado. Férias é algo muito moderno. Antigamente não existia férias. No sentido de que a gente, às vezes, quer olhar férias como um período assim de paralisação completa. Pausa. Parei. Estou de férias. Não faço mais nada. Só que é uma crise, porque se você for ver a sua vida ela é um fluxo. Não, mas eu estou cansado. Quero férias. É um contraste. Você está cansado? Talvez por outras coisas. A vida ela é um fluxo. Pede aí para o seu rim, para o seu pulmão, para o seu coração, férias. E vai, férias. Vou parar de funcionar aí por 2 dias. Não dá. Não dá. Assim, na verdade, somos nós. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, existe e precisa ter um momento de repouso e de descanso, não de interrupção total, né, daquilo que a gente faz. Não existe isso. O descanso, do nosso corpo, na nossa vida, na natureza, ele é executado para reposição, então, de energia, para, então, produzir mais trabalho. Mas, Cássio, estou falando que eu estou cansado, você está falando de mais trabalho, já estou ficando mais cansado ainda. Por quê? Porque não está descansando da maneira que deveria se descansar. Porque quer descansar, tirando férias, fazendo um repouso absoluto de todas as coisas. Por que tudo isso? Então, só para apoiar também esse pensamento, de Isaías, em Isaías 40, 31. Olha que interessante. Mas aqueles que esperam no Senhor, se você é aquele que espera no Senhor, você vai ter, então, as suas forças renovadas. Ok? Forças renovadas. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Pronto, isso aqui, quando você estiver fazendo treino, fala para as meninas, olha, você espera no Senhor, corre que você não vai cansar. Você não vai ficar exausta. Não fala isso, porque a Isa é personal trainer, né? Então ela vai exigindo e o pessoal está lá cansado. E exatamente interessante, por que existe então o conceito da série? Você vai fazer 3 séries de quê? De 30? 10. 3 séries de 10. É diferente de você fazer 30 de uma vez. Às vezes você pode até se machucar, lesionar. Mas quando você faz por série, você tem um repouso que você permite, então, uma continuidade e um estresse adequado para a musculatura, por fortalecimento, então, adequado. Pensando que, então, esse cansaço é, sim, de todo um trabalho que é realizado fora da direção de Deus. Não está falando de tarefas, aquilo que você tem que escolher, as batalhas que você tem que se envolver. Quando você se envolve em batalhas que não era para você se envolver, você perde toda essa base de renovação de forças que vem do Senhor, porque você está fazendo coisas que não devia estar fazendo, você está se envolvendo na briga dos outros, você está bagunçando todas as coisas. Porque o trabalho de Deus, em base a esse versículo, em base à alegria de você poder testemunhar, em base à alegria da manifestação do Espírito Santo, o trabalho de Deus, ele não produz cansaço. O trabalho em Deus, ele produz satisfação. E Deus, pensando em Deus, pensando na criação, ele faz todas as coisas e o texto diz, então, que ele ficou cansado, por isso que ele descansou. Não, não é isso que o texto coloca. Ele faz todas as coisas e, então, ele vê que foi bom.
e então ele tem o descanso. O descanso espiritual, o descanso de Deus, ele existe pela realização meio que do dever cumprido. Sabe, você fez um negócio, fala assim, eu fiz uma obra-prima. Não sei se já fez isso, já aconteceu isso com você? Você pegou, vai fazer uma baliza no carro, você desce do carro e fala, olha só que baliza perfeita, vou tirar uma foto. Não sei se você já fez isso. Fez um prato, deixa eu tirar a foto, olha só que prato maravilhoso. Algumas coisas assim, uma satisfação de que você está cansado, ou uma mãe está lá cansada e esgotada, canseira nas pernas e fez comida, e aí ela está cansada e toda aquela gente comendo, e aí ela vê toda a família feliz, satisfeita por estarem ali todos comendo. Ela está feliz com o resultado também da comida, todo mundo elogiando a comida, elogiando o pudim, elogiando sei lá o quê. É como se ela estivesse renovando ali as suas energias, aquela satisfação, e se falar para ela, olha, amanhã talvez a gente vai ter que fazer de novo. E aí aquela pessoa que fala, vamos. No mesmo dia, talvez consiga, né? Mas é melhor no outro dia, né? Uma pessoa que fala assim, eu tô por aqui, eu não aguento mais isso daqui. Não aguento mais esse trabalho. Já viram pessoas assim? Não aguento mais essa igreja. Já viram pessoas assim? Né? Talvez exatamente porque está na situação oposta. Não há descanso. Triste dizer, mas não há descanso para o cansado, porque esse cansaço está ligado, então, nessa disfunção de não pedir ajuda para os outros e talvez porque você está fazendo simplesmente coisas que você não deveria fazer. Você pode estar cansado e vai continuar cansado e, desculpa, mas vai ficar cansado mesmo. Por quê? Porque está tudo errado na sua vida. Agora, quando você se encaixa nos propósitos de Deus, aquilo que Deus pediu para a sua vida, e pedindo exatamente para que Deus possa estar dando suporte através de pessoas na sua vida, pronto, então todo o cenário, todo o movimento vai ser transformado. É interessante que a gente está vendo, então, os capítulos que falam do ID, da capacitação, do poder do Espírito Santo, né? E tudo era comum ali na igreja. E aquilo que pode destruir tudo isso é o quê? É quando, então, dentro de um egoísmo, dentro de um movimento onde você não quer pedir ajuda, você não é humilde o suficiente para poder pedir suporte ou entender que não consegue fazer as coisas sozinhos, então isso é capaz de talvez atrapalhar o crescimento. Isso talvez atrapalhe todo o crescimento de um projeto, todo um movimento especial que Deus tem. E para a gente poder encerrar, a gente estava falando então do aniversário, né? Aí tira foto, todo mundo feliz. Aí é engraçado, eu falei para aquele, eu acho que eu quero ir lá no Yakiniku. Por quê? Porque você fica conversando, fica aqui, ali, e eu quase não comi, eu fiquei com vontade de comer, eu preciso voltar lá para comer. E aí senta, né, com o proprietário, ficou super feliz, tudo, e aí senta com ele para poder pegar, fazer as contas, né, fazer o acerto. Só que, olha que interessante, para mim foi muito significativo, porque ele falou assim, Cássio, a sua turma é demais. Essa turma que você trouxe aqui, eles são incríveis. Mas quando levantou aquele homem e começou a falar de Deus, ele começou a orar, eu senti, Cássio, uma presença assim de Deus tão grande na minha vida. Eu me arrepiei inteiro, comecei assim a chorar. Puxa vida, porque o pessoal vem aqui e quer beber, quer bagunçar essa turma, mas você percebeu que essa turma que você estava, ela é diferente. Falei, bom, então já tenho que voltar lá para poder agora puxar mais assunto com ele, né? E poder... então, aí entra os próximos passos, né?
E vocês conseguem entender, quem estava lá, né? Algo que é tão normal, comum para nós aqui, nós simplesmente conduzimos esse ambiente de celebração para o ambiente dele. E ele ficou muito grato, fez muito sentido para ele. Então, quando existe todo esse movimento, e é um movimento especial de Deus, você vai conseguir entender. De forma contrária, quando você percebe que o negócio está muito truncado, o seu coração está pesado, você olha, se você é homem, você está vendo a sua esposa, ela está insatisfeita. Ixi, esposa insatisfeita. Ih, é um problema. Vê alguém? Vai para o salão? Vai para o salão, mexer no cabelo, na unha, né? Sobrancelha, troca a roupa para ver se anima um pouco. Mas sinto dizer, é igual às férias. É uma maquiagem daquilo que realmente está ferindo ali o coração. Mas que nesse tempo, então, possamos termos certeza de que estamos escolhendo as nossas batalhas, nos envolvendo naquilo que Deus ele tem para cada um de nós e recebendo a ajuda de Deus. E essa ajuda, muitas vezes, vai ser através do irmão que está do seu lado e de pessoas que Deus então vai aproximar, né, a sua vida então para poder te abençoar. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque dentro da tua graça e misericórdia somos abençoados. Como nós somos resistentes, ó Deus. Mas tudo isso em cima do nosso orgulho, talvez da nossa arrogância, da nossa visão tão limitada das coisas. Mas nós queremos, ó Deus, a tua direção daquilo que nós precisamos fazer. E aquilo que não é para nós fazermos. Ajuda-nos, então, a separar. Ajuda-nos a pedir ajuda para outras pessoas fazerem. Nós entendemos que é porque é algo importante, existe uma demanda, existe problema ali, mas não significa que eu preciso estar totalmente envolvido. Deus quer usar outras pessoas também. Deus quer usar para outras pessoas para me abençoar, para abençoar a cada um de nós. Então, que através de cada um dos momentos o Senhor venha se revelar a nós, que o Senhor venha a esclarecer para o nosso coração aquilo que devemos estar envolvidos e assim encontrar descanso para cada um de nós, para os nossos corações. Nos abençoe, que o Senhor possa iluminar então nossas mentes, nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.